que acontece? Aqui no Brasil nós não temos tanto acesso ao material pregado por William Branham da década de 58 para trás. Aqui no Brasil eles difundem muito o que eles chamam de terceira etapa, de 7 selos e aquela história que a gente já conhece, né? Por quê? Porque quando nós vamos examinar as mensagens antigas, os sermões que o William Branham pregou, então nós vamos reconhecer todas as contradições que envolveu o ministério de William Branham. E foi examinando essas mensagens antigas que o irmão Branham pregou, que eu descobri profecias falsas, como, por exemplo, o irmão Branham ele começa a dizer que em 1933 foi dado a ele 7 visões, parece que ele estava voltando de um culto dentro da maçonaria, algo assim. E o irmão Branham diz que a ele foi revelado que as mulheres seriam dadas o direito de votar e que elas votando elegeriam o homem errado. E ele fala, temos essa profecia cumprida com a candidatura e eleição do presidente John Kennedy. Ele deixa de forma categórica clara de que o homem errado, que seria elegido com esse assim do Senhor que cumpriu, que foi revelado por ele em 1933, havia se cumprido o presidente John Kennedy. Aqui no Brasil, nós não temos acesso a todas as literaturas pregadas por William Branham. E eu tenho o meu pensamento hipotético, vamos dizer, de o porquê que os irmãos não traduzem as mensagens pregadas por William Branham de 58 para trás. Tem poucas. Mas se nós formos ver todas essas mensagens, nós vamos traçar um cronograma do que o irmão Branham pregou em cada tempo, do que foi cada profecia, as alterações que elas sofreram, entendeu? E isso vai mostrar para as pessoas de forma clara que isso não foi profecia, que o irmão Branham falou que ele era totalmente um pensamento sugestivo seu e que muitos falharam, por isso foram omitidos de vários livros que ele pregou posteriormente. Nós temos, por exemplo, a profecia de que em 1933 foi revelado para ele que as mulheres seria dado o direito de votar e que elas, seria uma desgraça para a nação, segundo ele, e que elas votando elegeriam o homem errado. E ele fala, nós temos essa profecia cumprida com John Kennedy, que Deus havia revelado para ele, que assim diz o Senhor, ele diz, que o presidente John Kennedy venderia os Estados Unidos para o catolicismo. Ele fala, uma nação protestante hoje estará se tornando uma nação católica. Só que acontece, depois que ele dá essa profecia, que ele tem como cumprida, depois de chamar o presidente Kennedy de um crente Acabe, de que ele era manipulado por Jezabel e que a igreja católica estava por detrás disso, o presidente Kennedy, ele morre. Essa profecia não se cumpre. Em outros sermões, o irmão Branham vai se contradizer, dizendo que, censurando os homens de cor, dizendo, olha o que vocês fizeram, vocês cuspiram nas vestes de Abraham Lincoln, que libertou vocês da escravidão, e agora vocês colocaram um homem católico lá em cima. Então o grande problema do irmão Branham não é porque John Kennedy venderia a nação americana para o catolicismo, mas é porque ele criou essa ideia só porque o presidente John Kennedy era o primeiro católico a assumir a nação americana. E daí, quando ele fala que foi os homens de cor que colocaram o presidente Kennedy, ele esquece de que ele havia afirmado que era assim do Senhor, que as mulheres seriam dadas o direito de votar e que elas elegeriam o homem errado. Então ele já se contradiz aí. E para piorar a situação mais para frente ainda, ele fala, vocês veem o que foi dado nos noticiários, a presidência do presidente Kennedy foi uma fraude, porque eles adulteraram as máquinas. E foram as máquinas adulteradas que colocaram ele lá, peraí, foram as máquinas, foram os homens de cor, ou foi as mulheres, como o Espírito Santo havia revelado? O grande problema, irmãos, é que quando ele afirma que o presidente Kennedy venderia a nação americana para o catolicismo, o presidente Kennedy morre. Depois da morte do presidente Kennedy, o irmão Branham tem a coragem de assumir o púlpito e dizer que morreu um dos maiores presidentes que a nação americana já teve e que somente pessoas sem caráter poderiam assassinar um homem tão íntegro como ele foi. Aí o irmão Branham vai alterar aquilo que ele já tinha dito que era assim do Senhor e vai dizer que ele pensa que o que fará a nação americana se vender para o catolicismo seria a falência das fábricas de tabaco e de uísque, e daí vai. Ele começa a mudar muitas visões. E essa visão, quando você pega o compêndio pregado por ele do livro das 7 eras da igreja, ali vai estar dizendo no livro da era da igreja de Laodiceia, sobre as 7 visões, ele menciona até o mês, junho, se eu não me engano, de 1933. Agora nós falamos um homem que ele lembra até do mês que ele profetizou, que foi revelado para ele, porque que ele omitiria essa profecia do presidente John Kennedy, a profecia de Roosevelt, que seria o grande vilão da história por levar o mundo a uma Segunda Guerra Mundial, que isso é uma mentira. Todos nós sabemos que quem levou o mundo e induziu a Segunda Guerra Mundial foi Adolf Hitler.
E o irmão Branham ele acaba omitindo essas profecias do livro das eras da igreja. As pessoas do Brasil não sabem disso porque essas profecias foram fraudulentas, não se cumpriram, e a melhor coisa a se fazer realmente era ter omitido elas. Mas nas mensagens antigas que nós acabamos tendo acesso assim para ler, a gente consegue ver essas coisas. Uma outra profecia também que o irmão Branham começa a anunciar desde a década de 50 até por volta de 56 é que a ciência se multiplicaria e os carros seriam em formato de ovo. É a única coisa que ele anuncia. Por quê? Porque em 1932, um ano antes dele alegar ter essas visões, a revista já tinha projetado os carros em forma de ovo. Então o irmão Branham ele pega o carro dessa revista e começa a dizer que Deus revelou para ele. Só que com o avanço da ciência, depois de 1956, a revista ela acaba publicando a matéria de o carro do futuro, sem motorista, as pessoas jogando tipo de um jogo de xadrez e circulando sozinho em belas rodovias. A capota do carro de plástico, e o irmão Branham pega esse carro da revista, altera de novo a sua visão e começa a falar que ele foi revelado e começa a narrar o carro igualzinho da revista. Essa é uma das visões do irmão Branham que foram alteradas e que ainda não se cumpriram, e eu creio que nem vai se cumprir. Uma outra é de que Billy Paul não seria um homem velho, sem que visse tubarão passar pelas ruas de Los Angeles. E Billy Paul ainda sustenta isso em cima do púlpito. Billy Paul, se eu não me engano, ele já tem mais de 70 anos, o que, segundo a Bíblia, é enfado e cansaço. Outra profecia do irmão Branham que não se cumpriu é a profecia de que surgiria um ismo chamado nazismo. Perdão, não é que não se cumpriu. Essa profecia, o irmão Branham, ele rouba ela, ou impressa, vou colocar assim para não denegrir o irmão Branham, ele impressa essa profecia do livro dos Mormons. Ele, numa mensagem de 52, se eu não me engano, ele fala que tinha o livro dos profetas dos Mormons, e num desses livros estava escrito que o seu profeta profetizou que nos últimos dias surgiria um ismo chamado nazismo. Com o passar do tempo, o irmão Branham ele acaba esquecendo que ele leu essa profecia no livro dos Mormons e começa a dizer que Deus revelou para ele que surgiriam 3 ismos, e aí vai. Então a maioria, aquelas 7 visões de irmão Branham, todas é fácil de provar que foram todas uma fraude, elas não se cumpriram, todas elas foram dadas após os eventos do acontecimento, e as que não foram dadas após os acontecimentos acabaram sofrendo alterações para querer se adaptar com o contexto da época que ela vivia, que as pessoas viviam. O grande problema, irmãos, é que no tempo que o irmão Branham viveu, era um tempo de pós-guerra mundial. Quando você começa a falar de certos juízos que atingirão a nação americana, a misericórdia acabou para os Estados Unidos, isso começa a lotar as suas igrejas, porque as pessoas estão com medo. E ainda mais quando a pessoa tem um poderoso ministério de cura para chamar a atenção delas aí. Por isso que Jesus sempre nos chama a atenção para que nós olhemos aquilo que as pessoas pregam. Nós temos que falar segundo a palavra de Deus. E não olhar pelos sinais, porque muitos daquele dia dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, fizemos maravilhas, profetizamos, e Jesus irá apartar de mim, vós praticantes de iniquidade, que eu nunca vos conheci. Então, quando nós olhamos o que o irmão Branham pregou, o que ele profetizou, irmãos, esse é o grande problema. Não se enquadra com a Bíblia e as profecias do irmão Branham sendo julgadas, porque outro grande problema, o irmão Branham ele disse que um profeta não pode ser julgado. Isso não se encontra na Bíblia. Todo profeta deve ser julgado de acordo no Velho Testamento com a lei e de acordo com a graça, de acordo com a revelação que nós recebemos, que foram transmitidas pelos apóstolos. E quando nós vamos examinar tudo isso, nós vemos que não passa no teste da Bíblia. Infelizmente, as profecias do irmão Branham não suportam o teste das Escrituras Sagradas.